pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a estagiária Michele e na aula de hoje nós iremos falar sobre a tabela periódica e as ligações químicas. Compreender como que a tabela periódica está organizada nos permite compreender também como os átomos se ligam e entender como que ocorrem essas ligações entre os átomos. Na aula de hoje nós veremos um pouco sobre os elementos químicos e também como as ligações químicas ocorrem com esses elementos. Já sabemos que a matéria é formada por átomos e que estes átomos possuem elétrons, prótons e nêutrons. Mas a pergunta que não quer calar: como os átomos formam a matéria? Como essas ligações entre os átomos acontecem para que ela forme uma substância? Atualmente, existem mais de 115 elementos químicos que são descritos e organizados na tabela periódica. O que diferencia um elemento químico do outro é o seu número atômico, e nós vimos na aula anterior que o número atômico é a quantidade de próton que existe no núcleo de um átomo. Se observarmos o elemento químico oxigênio desde o seu núcleo até as suas eletrosferas, nós iremos perceber que em seu núcleo há 8 prótons e, portanto, o seu número atômico é igual a 8. Mas para que hoje a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre os elementos químicos, sobre a organização da matéria, sobre como que é as ligações químicas que ocorrem entre os átomos e as moléculas, foi que os cientistas eles dedicaram seu tempo para propor uma organização dos elementos químicos em uma tabela. Dalton utilizava uma organização dos elementos químicos dividida em metais e não metais. Porém, essa classificação, apesar de falar alguma coisa sobre os elementos químicos, não os identifica em suas propriedades no geral. Apenas que eles são metais ou que eles não são metais. Mas a tabela atual, ela nos diz muito mais sobre os elementos químicos do que quando Dalton propunha apenas em utilizar os elementos químicos descritos em uma lista de metais e não metais. O primeiro nessa tentativa de organizar os elementos químicos foi Dobereiner. Dobereiner, ele agrupava os elementos químicos de 3 em 3, fazendo a soma das suas massas e colocando eles em uma ordem a partir da média aritmética de suas massas. Apesar disso, esse modelo não permitia com que alguns elementos ficassem agrupados em tríades. Então, esses elementos químicos, esse modelo não permitia que os elementos químicos pudessem ser explicados. Outro a propor foi Charcot. Para ele, os elementos poderiam ser agrupados em uma espiral de forma que as propriedades dos elementos se repetissem a cada intervalo. Esse modelo ficou conhecido como parafuso telúrico. Outro modelo a ser proposto também foi por Newlands. Ele tentou colocar os elementos químicos em uma sequência como os das notas musicais, e por isso o modelo dele ficou conhecido como o modelo das oitavas. Todos esses modelos deixavam a desejar em relação aos aspectos das propriedades dos elementos. Foi então que Mendeleev propôs uma tabela por onde agrupava-se os elementos químicos por ordem crescente de suas massas atômicas. Essa classificação permitiu que os conhecimentos sobre estes elementos fosse representado de forma bem simples e objetiva. Mendeleev percebeu que quando os elementos são listados numa ordem sequencial crescente de massa, era observada uma repetição periódica em suas propriedades, e dessa forma Mendeleev propôs a tabela periódica dos elementos químicos. Atualmente nós sabemos que a tabela periódica ela está agrupada em ordem crescente de números atômicos, e essa organização foi proposta por Moseley. Moseley ele propôs a tabela periódica moderna, que ela é baseada no número atômico dos elementos. Mendeleev ele construiu a tabela periódica, organizou a tabela periódica em ordem crescente de número de massa. Porém, Moseley descobriu que o número de prótons do núcleo de um determinado átomo era sempre o mesmo. Moseley ele usou essa ideia para o número atômico de cada átomo. Quando os átomos foram arranjados de acordo com o número atômico, os problemas que existiam na tabela periódica de Mendeleev desapareceu. A tabela
periódica apresenta os elementos químicos de forma isolada, ou seja, as propriedades descritas na tabela periódica são dos elementos em sua forma e estado puro. Eles não estão, as suas propriedades descritas na tabela periódica é em relação a um único elemento e não a um composto específico. Porém, nós sabemos que na natureza, esses elementos químicos não são encontrados de forma isolada. Eles são encontrados na natureza em meio a outros compostos. E é importante destacar que os elementos químicos são um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. E os átomos, eles vão se combinar para formar as ligações químicas e dessa forma adquirir estabilidade formando uma substância. Por exemplo, os átomos de hidrogênio e oxigênio podem se combinar entre si para formar moléculas de água, e essa combinação é conhecida como ligação química. As moléculas também podem sofrer interações umas com as outras, que são conhecidas como as interações intermoleculares, ou seja, as interações que ocorrem entre as moléculas. Como a quantidade de elementos químicos dispostos na natureza é muito grande, houve a necessidade de organizar esses elementos químicos, de forma que quando a gente for realizar um experimento ou realizar alguma observação da matéria, a gente tem alguns dados sobre as propriedades dos elementos de forma clara e objetiva, para que a gente possa entender certos comportamentos da matéria. Vamos olhar a tabela periódica? Ela tem linhas horizontais e verticais. As linhas verticais formam os grupos e eles vão de 1 ao 18. E estes grupos possuem características bem definidas. Além de agrupar os elementos que possuem propriedades físicas e químicas semelhantes, a maioria dos elementos químicos são metais. E na tabela periódica, eles estão mais à esquerda e ao meio da tabela. Estes elementos possuem algumas características específicas. Por exemplo, eles são sólidos em condições ambientes, com exceção apenas do mercúrio, que ele pode ser encontrado na sua fase líquida em meio ambiente. Possuem brilho metálico, são bons condutores de eletricidade e calor, tanto na sua fase sólida quanto na sua fase líquida. E os metais, por terem essas propriedades, essas características, eles são muito utilizados em fios de alta tensão, e isso ainda permite com que os metais como o ouro possam ser utilizados em circuitos de processadores de computador, prevenindo que os mesmos tenham suas funções interrompidas pela oxidação e pelas elevadas temperaturas. Os metais ainda possuem densidade elevada, que é o resultado das suas estruturas compactas, possuem ponto de fusão e ebulição também muito elevadas. Devido a essas propriedades, eles são utilizados em locais com grandes aquecimentos. Alguns elementos químicos, como os metais, eles vão permitir se tornar lâminas, chapas, porque apresentam uma maleabilidade muito grande. Além disso, eles vão apresentar também ductibilidade, ou seja, eles podem ser transformados em fios, além de apresentar uma alta tenacidade, suportando altas pressões, sem se quebrarem, sem sofrerem rupturas. Essa elevada resistência à atração, ou seja, são bastante resistentes quando se aplicam sobre eles forças de puxar ou alongar. Já os elementos químicos que estão mais à direita e acima na tabela periódica são chamados ou conhecidos como não metais, ametais. Esses elementos possuem características como não são bons condutores de calor, são isolantes térmicos, não são bons condutores de eletricidade, com exceção aí do carbono, que na forma de grafite ele vai conduzir bem a eletricidade. Eles são opacos, isso significa que eles não possuem um brilho metálico, fragmentam-se facilmente, isto é, despedaçam-se e são muito quebradiços. Isso significa que eles não podem ser moldados em fios, não possuem a propriedade da ductibilidade como os metais. E também eles não podem ser transformados em lâminas, porque eles não são maleáveis. Pode também se apresentar em 3 estados de agregação, que são os sólidos, como carbono, fósforo, enxofre, selênio e astato,
no estado líquido, como é o caso do bromo, e no estado gasoso, como é o caso do nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e o iodo, que apesar de ser encontrado no estado sólido em condições ambiente, o iodo é perceptivelmente volátil e sublima aí, ou seja, ele passa do estado sólido para o gasoso com mais facilidade. Entre os elementos metálicos e não metálicos, temos outros 7 elementos que em alguma situação são considerados como metais e em outras são considerados como não metais. Antigamente eles eram chamados de semimetais. A exemplo disso temos o silício, muito utilizado no desenvolvimento de processadores de diferentes dispositivos, um elemento químico isolante, ou seja, ele não produz eletricidade, porém ao ser combinado com elementos como o fósforo e o boro, ele se torna um semicondutor. Essa condução é utilizada nos transistores, o qual essa combinação do silício com o boro, do silício com o fósforo, é muito utilizada nos dispositivos eletrônicos, e essa combinação é utilizada principalmente nos transistores, que é usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica nos circuitos eletrônicos desses dispositivos. É por meio dessa propriedade semicondutora aí do silício que quando o usuário dá uma ordem ao computador, há duas possibilidades. A primeira é a de não mudar nada, pois não passa uma corrente elétrica pelo transistor. Comporta-se assim, dessa forma, como se fosse um interruptor desligado. E a segunda possibilidade é de a ordem disparar uma descarga positiva na base do transistor, passando uma corrente elétrica, agindo como se o transistor fosse um interruptor ligado. Quando ocorre a passagem da corrente elétrica, o transistor é representado na linguagem da máquina pelo número 1. Quando não ocorre a passagem de corrente elétrica, significa na linguagem da máquina o número 0. E por isso os transistores são fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos, como o caso dos chips de computadores e nos smartphones. No último grupo da tabela periódica temos os gases nobres, que são respectivamente o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Esses elementos são gasosos em temperatura ambiente e normalmente eles são encontrados na natureza em sua forma isolada, porque eles são mais estáveis. Além disso, eles não formam compostos com outros elementos espontaneamente. O hidrogênio, ele é um elemento que não se enquadra em nenhum dos grupos da tabela periódica. Em algumas tabelas, ele aparece na família dos alcalinos, por possuir um elétron em sua camada de valência. Aliás, essa é a única camada eletrônica que o hidrogênio tem. Porém, suas características não são nem um pouco semelhantes às dos elementos da família do grupo 1. A tabela periódica ainda possui os períodos, que são as linhas horizontais, no total são 7 linhas, que estão relacionadas com as camadas de elétrons dos átomos. Vimos em nossa aula anterior que os átomos possuem eletrosfera, local onde estão situados os elétrons. E isso nós chamamos de camada eletrônica. Um átomo pode conter até 7 camadas eletrônicas, sendo que quanto maior a quantidade de elétrons, maior será a atração pelo núcleo, que tem carga positiva, e mais difícil será dos elétrons se desprenderem ou se ligarem a outro átomo. Isso nos diz muito sobre a energia de ionização, que é uma energia necessária para se retirar um elétron de um átomo. E isso significa dizer que quanto maior o número de camadas eletrônicas, maior será o raio atômico desse átomo. E ele poderá perder um elétron com mais facilidade. Por exemplo, o ouro é um elemento químico que possui uma energia de ionização muito elevada, ou seja, é necessária uma energia muito alta para que ele possa perder um dos seus elétrons. E por isso ele é menos reativo que a prata e o cobre, que também são bons condutores de eletricidade, mas que possuem menor energia de ionização. Isso evita que ocorram possíveis ataques químicos externos, como a ferrugem, no caso, quando o ouro é utilizado nos computadores. As propriedades dos elementos químicos, que são possíveis de ser verificadas na tabela periódica, nos permite entender quais elementos podem receber e quais podem doar os seus elétrons.
essas propriedades do ar ou receber esses elétrons se dá por meio dos elétrons da camada de valência. Essa camada de valência é a camada mais externa em relação ao núcleo, ou seja, os elétrons que estão na última camada, ou camada de valência, têm maior tendência de doar seus elétrons e dessa forma dizemos que ele é eletropositivos, que são características dos metais. Observando na tabela periódica, os elementos que estão mais à esquerda e abaixo na tabela periódica são mais eletropositivos. Ou seja, ele é um elemento que possui maior eletropositividade, no caso, o frâncio. Já os elétrons negativos, aqueles que têm capacidade de atrair elétrons para si, estão mais à direita e acima na tabela periódica. E o elemento químico de maior eletronegatividade vai ser o flúor. Os elementos químicos que tendem a perder seus elétrons são os que possuem caráter metálico. E ao perder seus elétrons, são formados os cátions. Os cátions são íons, átomos que perderam seus elétrons e que têm mais prótons que elétrons. Logo, eles vão apresentar uma carga positiva. Já os elementos eletronegativos tendem a receber elétrons na sua camada de valência, formando assim o íon ânion, átomo que ganhou elétron. Logo, os ânions são íons ou átomos com quantidade de elétrons a mais na sua última camada de valência. Os íons que são formados pelos átomos são também muito utilizados nas baterias dos computadores portáteis, ou seja, notebooks. O íon mais utilizado é o íon de lítio. Na tabela, esse elemento situa-se no grupo 1, o que confere a ele uma característica eletropositiva, e por isso ele é reativo, aumentando assim a possibilidade de armazenar energia, além de ser um íon que, quando usado em células galvânicas, possui uma grande capacidade de manutenção de carga, e isso aumenta a vida útil da bateria. Uma bateria de íon de lítio consegue suportar de 200 a 300 ciclos de carga ou descarga em média. Além disso, a densidade desse elemento é muito baixa e as baterias assim se tornam mais leves. Outra vantagem do íon de lítio é o fato dele não ser tóxico, diferente de algumas baterias feitas, por exemplo, com o elemento químico cádmio, que possui também potencial padrão negativo bem baixo, mas são muito poluidoras. E essa foi a nossa aula sobre tabela periódica, e essa foi a nossa aula de hoje, e até a próxima!